Minha querida Renata Souza, entra Oi, aqui, querida Ade, Renata. tudo bem? Tudo Como é que você bem, tá? Renata? Ótimo, e você? Ótimo na medida Saudade do de possível. você, bom te ver aqui online. Também, que saudade de você também, Renata, que é a nossa deputada estadual no Rio de Janeiro, nos representa lá na Alerj. E conta pra gente como é que está sendo a, o impacto, principalmente lá na Maré. Conta pra gente, que é lá que é o seu foco, não é? Sim. Então, Ade, a gente está aí numa correria de mobilização dos próprios moradores, porque a gente sabe que o poder público, a política pública ainda não chegou na favela e na periferia com as campanhas de informação, conscientização com relação à contaminação de coronavírus. Então, a gente está mobilizando muito a comunicação comunitária das favelas e periferias, estamos em contatos diários com a Maré, Rocinha, Complexo do Alemão, Cidade de Deus, enfim, que já estão se organizando em campanhas com os moradores para essa campanha de conscientização. Aliada a isso, tem uma campanha também de doações. Então, a gente está usando também os nossos canais para apresentar essas campanhas, inclusive as vaquinhas. Usei o meu canal e aí, aproveitar que eu estou conversando com você, a gente conversou, Ade, com a presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Empregadas Domésticas, Ah, que sim, conta pra gente. se coloca aí numa situação completamente de vulnerabilidade. Elas, inclusive, a gente tem 3 mortes no estado do Rio de Janeiro. Uma delas é justamente de uma empregada doméstica que estava ali com a sua patroa já positivada com coronavírus. Então, é A muito primeira, não é? importante. Exatamente, é muito importante que a gente dê visibilidade a esses debates, porque muitos empregadores não estão liberando seus empregados domésticos, que seja a empregada doméstica com carteira assinada, mas também a diarista e também os cuidadores. Não estão liberando com os seus salários. A gente precisa que eles sejam liberados com salários para que possam se manter. Ao mesmo tempo, a gente conversou também com a Maria dos Camelôs, que vem trazendo todo o debate dos trabalhadores informais e o quanto que é importante a gente também falar dessa população, porque é justamente a empregada doméstica e os trabalhadores informais que vivem na favela e nas periferias que têm dificuldade de acessar informações. Nem todos eles têm banda larga de internet, inclusive para fazer esses papos como a gente está tendo. Então, a gente precisa alinhar toda essa força de pessoas como você, que está aí sempre nas redes, trazendo informações fundamentais, mas de outras pessoas que possam se sensibilizar com a população que é mais vulnerável, né? Então, a população negra, a população pobre da favela e da periferia está muito vulnerável porque dificilmente tem acesso a informações e tem acesso à internet, concretamente. Tem muita favela que hoje não tem água sequer para lavar suas mãos, sequer para beber. Então, a gente precisa sensibilizar um maior número de pessoas possíveis para falar dessa situação. Exatamente. A gente falava também sobre a precariedade, não só do básico, que é água encanada, que é luz, que falta muito. Nós temos 11 milhões de pessoas no Brasil hoje vivendo em favelas e periferias do nosso país. E você acha que as pessoas começaram, pelo menos agora, a gente vai entrar num debate agora que é mais em relação a como é que o Brasil se enxerga. O Brasil tem uma sociedade que é completamente dividida em castas. Nós temos um grupo de pessoas que servem um outro grupo de pessoas. E a gente está vendo o quão negativo isso se tornou quando aquele grupo mais privilegiado não enfatiza políticas públicas nas áreas que não são centrais e deixam aquilo com políticas de meia boca, não é? A gente não cria realmente políticas efetivas para resolver o problema do saneamento, para resolver os problemas que são necessários. E hoje isso está sendo cobrado durante o coronavírus. É um debate que a sociedade vai ter nesse ano de 2020, daqui para frente, falando sobre, olha só, o que vocês não fizeram e olha só o resultado disso, caso haja uma maior precariedade para as pessoas Exatamente, né? que... Exatamente, né? O que você traz, Ade, é muito importante para a gente pensar. A gente estava agora recentemente com um problema em abastecimento da água. A SEDAI, concretamente, oferecendo para a população do estado do Rio de Janeiro água com cheiro, com gosto ruim,
sabe, uma água de péssima qualidade. Ou seja, um serviço público que foi sucateado, e aí é importante falar que quando o Witzel entrou para ser governador do estado no ano passado, ele colocou uma pessoa, o Cabral, né, que inclusive era um dos indiciados lá com relação ao vazamento lá em Brumadinho. Então, ele colocou na presidência da SEDAI aqui no Rio de Janeiro e acabou que essa mesma pessoa mandou mais de 50 funcionários técnicos que avalizavam justamente a qualidade da água na SEDAI. Então, olha o quanto que a política pública, que desde janeiro já vem dando um salto de péssima condição de distribuição de água no Rio de Janeiro, agora nos faz falta. Porque, afinal de contas, essas pessoas já estavam recebendo uma água de péssima qualidade. Agora, para combater o coronavírus, a gente tem como principal ação a limpeza, né, a higienização adequada das mãos. E como essas pessoas que já não tinham um acesso regular e cotidiano, periódico de água, vive nesse momento. Então, falar de políticas públicas, falar do sucateamento, inclusive das empresas públicas que oferecem serviços essenciais, como água, por exemplo, né? A ONU, a OEA, já definiram a água, o acesso à água e o saneamento básico como direitos humanos. Aí a gente vê esse serviço sendo sucateado pelo poder público. Então, hoje, a gente precisa, inclusive, cobrar o governador do estado, do Rio de Janeiro. Tenho cobrado frequentemente, inclusive fiz um projeto de lei na Alerj para que a gente possa criar meios, obrigar a SEDAI e as outras empresas de distribuição de água, que são privadas, criar meios de distribuição alternativo de água na favela e na periferia. Por exemplo, utilizando caminhões-pipa. Então, isso é fundamental. Isso é política pública, sabe, Ade? Isso não está acontecendo? Não, ainda não está acontecendo, porque a gente precisa aprovar. E a política pública ainda tem esse tempo, né? Tem um tempo que a favela não pode esperar. Por exemplo, esse tempo que eu estou falando para você aqui é de aprovação de um projeto que vai ser votado na Alerj, que o governador pode ou não sancionar, e se sancionar, ainda vai levar um tempo para regulamentar. É por isso que a gente está falando das ações imediatas da favela e da periferia, que hoje está fazendo campanhas de conscientização e de doações, concretamente, porque eles têm condições de fazer uma ação mais imediata, porque a ação do poder público ainda vai demorar muito a chegar na favela. Já chega de maneira precária, e nesse momento de coronavírus, a gente precisa unir forças para a gente que tem contato com a favela, com lideranças da favela, da comunicação comunitária, para a gente conseguir espraiar as ações dentro da favela, que hoje está se mobilizando a partir da comunicação comunitária para falar das suas campanhas de conscientização, informação e doação. Ótimo. Eu estou falando com Renata Souza, deputada pelo PSOL estadual do Rio de Janeiro, e também é uma das mais incríveis pessoas que eu já conheci nesse país aí, nesses últimos anos. A gente dá uns rolês, né? Alguns rolês. Muitos rolês. É uma pessoa incrível e que tem um projeto muito incrível também para falar com pessoas nas periferias do Rio de Janeiro, especificamente na Maré, onde ela tem um projeto muito incrível, onde ela trabalha muito bem, super acessível e simpática, que está escrito aqui, é real, de verdade, ela está ali, ela está deputada, não é? Ela não é, né? Você sempre fala isso, estou deputada, ela não é. Eu estou deputada, mas eu tenho uma história anterior à de figura pública, que é exatamente o trabalho com comunicação comunitária, enfim, um trabalho também intelectual, acadêmico, né? Hoje eu estou no pós-doutorado na UF, então essas múltiplas identidades a gente também precisa reforçar, porque as pessoas negras, pobres da favela, da periferia, dificilmente têm visibilidade, né, Ade? A gente sempre fala de uma mulher negra ou um homem negro que é escritor, que é doutor, que é deputado, e a gente precisa ressaltar o papel da população negra na produção do conhecimento, na produção da tecnologia, enfim.
E aí eu conto muito com você, gosto muito de você e a gente está nessa parceria aí, nessa vida que a gente precisa passar um recado acima de tudo, que é para a humanidade não se desumanizar. Eu tenho muita preocupação com o resultado do coronavírus na nossa sociedade, porque as políticas higienistas, elas crescem agora, as políticas racistas, elas encontram lugar para fazer mais vítimas no momento em que uma pandemia como essa se coloca aí como sem precedentes. É exatamente isso que eu estava conversando com o Miguel agora. Eu não sei se você viu um pedacinho. Eu estava conversando com o Miguel, que é meu amigo lá de Angola, que mora no Rio de Janeiro. Ele é maravilhoso, enfim. É formado em Relações Internacionais, mora no Brasil há 10 anos. Estava falando sobre a eugenia real, porque no início, lá em janeiro, já saíram rumores de que o negro ele tem mais capacidade de resistir. Ou seja, já começaram a falar o seguinte, ó, não precisa se preocupar muito com a saúde daqueles povos que estão, não é mais ou menos isso? E aí a gente fica um pouco mais complicado. Lá na Maré, tem alguma suspeita já Então, hoje eu recebi um vídeo super triste, assim, que foi a entrada do SAMU na Maré para retirada de uma mulher que estava passando muito mal. Então, esse vídeo a gente teve assim, acesso. Mas, enfim, a gente já sabe que a contaminação ela é comunitária, então está em todo lugar, em todo momento, e que a gente precisa concretamente falar disso, né? E dar visibilidade àqueles e aquelas que estão mais vulneráveis diante de uma pandemia como é a do coronavírus. Ó, tá começando os gritos fora Bolsonaro, hein? Já está começando, então. A minha última pergunta. Vou pra janela gritar. Eu sei que é a minha última perguntinha. E como é que vocês lá, lá na Câmara estão lidando com os encontros? Vão continuar normalmente? Vocês vão continuar? Eu já estou fazendo remotamente, porque eu voltei, eu estava na Espanha, então eu voltei ali de um encontro com a prefeita Ada Colau, prefeita de Barcelona, falando justamente de política pública, de moradia popular, enfim. Um encontro super importante também falando desse papel da mulher na política. E, claro, quando eu chego no Brasil, ainda não estava colocada a distribuição comunitária, enfim, já estava se falando. E eu já me coloquei imediatamente em quarentena. Então, hoje eu estou no meu 10º dia de quarentena. Não tive contato com ninguém. Estou, assim, claro, me respaldando, porque eu não quero ser um vetor. Mas eu estou aqui sem qualquer sintoma, mas acompanhando muito preocupada com a diluição já da pandemia comunitariamente. E aí, dentro da Alerj, a gente já fez algumas ações. Por exemplo, na segunda-feira, a gente está votando remotamente. Eu tenho votado e apresentado projetos de maneira remotamente. A gente está votando pelo WhatsApp, enfim, vendo novas tecnologias de apropriação para que a gente não esteja presente no plenário. Então, eu apresentei todos os meus projetos remotamente e tenho votado remotamente. Segunda-feira vai ser sancionado 9 projetos que a Alerj apresentou, enfim, tem ali vetando a possibilidade de corte de serviços essenciais como água, luz, enfim, gás. Então, segunda-feira o governador vai sancionar esses projetos de lei que já fizemos na Alerj para já regulamentá-lo e colocar em prática no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está trabalhando dessa forma, 24 horas. Eu tenho dito que a gente tem trabalhado muito mais, porque como a gente está remotamente pelas redes sociais, a todo momento a gente é acionado. E eu estou aqui para isso mesmo. Eu acho que esse é um momento de energia voltada para a população, que precisa superar o coronavírus com humanidade. Isso mesmo. Muito obrigado, Renata Souza. Eu que agradeço. Fique bem, que a gente consiga sair dessa. E muito obrigado pelo seu trabalho, que é incrível. Quem não conhece, começa a seguir, gente. É muito importante que a gente siga os nossos deputados. Renata Souza Rio, as pessoas que são os que nos representam lá de forma muito pautada, muito séria, que tem um compromisso muito grande com a nossa causa. Um grande abraço, obrigado. E é isso aí, gente. Fora Bolsonaro, fora família, vamos junto, vamos na luta. Beijo, Ade, saudades, meu querido. Beijo, até breve. Tchau, tchau. Tchau, até.